Boa noite a todos. Então, estamos aqui novamente para mais um assunto interessante que a gente está estudando, né? Sobre o sionismo, não ao sionismo e ao imperialismo. O que vem a ser o sionismo, né? O sionismo é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu. O que seria isso? Seria a criação, né, a existência do Estado lá da nacional judaico para que todos os judeus possam ir para esse lugar, né, onde eles denominam ser teoricamente o reino de Judá, o reino de Israel, a terra prometida, a terra doada a eles por Deus, seria o Jeová, o Javé, aquele cara lá que não é Deus, que foi criado pelos Nanuque, né? Vocês já devem ter visto falar aí na várias lives, eles estão falando sobre os Ananuque, e o Javé, né, que é o Deus, quem se intitulou Deus, né, e ele, como ele tentou, né, criar o monoteísmo, e ele não conseguia, porque as famílias antigamente, elas comemoravam em casa, reverenciavam um Deus em casa, depois elas se uniam num local e reverenciavam o Deus de onde eles moravam, da cidade, vamos assim dizer, e os deuses que existiam nos templos, né? E isso aí dificultava o trabalho para ser um monoteísta. Então, esse Javé, ele chegou para o Abraão, né, que se chama diáspora, e falou para eles, você vai tirar todo o povo do Egito e você vai levar para um determinado lugar, né, para poder congregar esse povo. E eu te prometo que você será o pai de uma grande nação. E eles acreditaram que a terra prometida era deles e deselavam essa briga aí para montar o Estado de Israel, lá onde está a Palestina. E durante muito tempo, né, você sabe que o Moisés, né, quando ele veio trazendo o pessoal ali do Egito para o deserto todo, levou 40 anos para aquele povo chegar ali naquele lugar. E antigamente, eles conviviam normalmente ali naquele local, né? Existia tanto na época em que surgiu o cristianismo, né? E o Islã surgiu também na mesma época, eles viviam normalmente. Eles não brigavam entre si por causa dessas terras. Isso tudo começou lá na Europa, depois da Revolução Francesa e depois da Revolução Americana também, que eles começaram, um jornalista, né, que na época da Alemanha, um jornalista que começou a escrever a história de um judeu, né, um judeu que era do exército francês e que ele foi condenado, né, por estar levando para o governo da Alemanha, né, onde estavam localizados os judeus, para serem exterminados, né, porque, segundo um tratado que aconteceu na Europa dos Países Baixos, eles fizeram um acordo que os judeus poderiam sair do local e ir, né, para voltar para Israel, ou eles poderiam continuar morando na Europa, Portugal, Espanha, Itália, e desde que eles pagassem um valor para poder trabalhar. Mas na Alemanha, a Alemanha não participou desse tratado. Então, o que a Alemanha fez? Ela deu uma ordem para que todos os judeus que quisessem que saíssem da Alemanha. Essa foi a ordem. Depois, né, a história conta que os judeus eram colocados naqueles caminhões para serem levados fora da Alemanha,
E eles foram enganados que eles iam tudo para os campos de concentração Dachau e Auschwitz, né? É, os campos de extermínios, né, dos judeus todos. E junto com esses judeus também foram mortos muitos ciganos, né? E não foi diferente em Portugal e Espanha, porque naquela época o cristianismo ele estava chegando na Europa toda, e Portugal ele chegou e falava assim para os judeus: ou você aceita o cristianismo, porque o judaísmo ele não aceita Jesus, ele não aceita o cristianismo, né? Eles aceitam o judaísmo, que é a Torá e o Talmud, que é o livro deles, os 5 livros que existem na Bíblia, né? Foram tirados do Torá, que é o judaísmo, que foi escrito por Moisés para ele trazer o povo de lá do Egito, né? Então, em Portugal, como era muito religioso, né, que é o berço lá da Igreja Católica, simplesmente chegavam para onde tinha as cruzadas, chegavam para os judeus e falavam: ou você vira cristão ou você é morto. E foram mortos muitas pessoas que não conseguiram sair da Europa e retornar, né, à Palestina, a Israel. E chegando os que chegaram lá, eles foram cobrar a terra deles, né? E eles bateram de frente, né, com árabes e com os seguidores do Islã, né? E começa então a guerra entre eles por causa de Israel. E então o sionismo ele aconteceu quando um jornalista judeu francês ele começou a escrever matérias e depois ele transformou em livro contando a história dos judeus e que, segundo ele, os judeus deveriam se unir, né, por causa da cultura, por causa dessa imposição religiosa do Javé, né? E eles, além de ter escrito esse livro, né, ele foi uma influência muito grande para que surgisse o sionismo político, né, ali na Europa. Então, tudo começou na Europa, não foi lá em Israel ou na Palestina, né? E o que seria, né, o sionismo? O sionismo é um movimento, né, político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu, a existência de um Estado nacional judaico, independente e soberano, um território onde historicamente existiu o reino de Israel, porque o reino de Israel ele existiu antigamente, né? E eles achavam que aquilo lá ainda deveria ser a terra prometida, a terra que o Javé prometeu para eles, mas o Javé é uma invenção. Ele não é o Deus Todo-Poderoso. O judeu ele quer fazer valer aquilo que está escrito no judaísmo, porque o judaísmo ele é o seguinte, ele não tem um líder religioso, né? São os próprios rabinos que escrevem, eles dão a palavra, eles dão orientação dentro do templo, são assim meio que filósofos, né? Eles têm um entendimento, eles lêem o Talmud, lêem a Torá, e passam para o povo. Então, eles são os rabinos que determinavam como iria ser o templo do judaísmo, né? Todos sabem, Salomão, né? Ele construiu o primeiro templo, que foi detonado pelo Tito, né? Que levou depois todos os restos que tinha, porque o judaísmo, quando constrói um templo, ele coloca uma arca, dentro daquela arca ele coloca a escritura, com certeza no templo lá tinha o Talmud, né, a Torá, e um pergaminho lá com o mapa do local junto, e tem isso, tem também, né,
alguma coisa que falasse do local ali, como era uma história, já por isso que colocaram o Torá, a Torá, porque naquela época era isso que existia, e eles enterravam e faziam o templo em cima, né? Então, o sionismo, né, também chamado de nacionalismo, ele defende que a nação deve ser congruente com o Estado. Promove o interesse de uma nação em particular, especialmente com o objetivo de ganhar, né, a, a soberania da nação, né? Por isso que ganhar e manter a soberania da nação, que seria o quê? A soberania de Israel, no caso aqui, né? O sionismo judaico, ele propõe a erradicação da diáspora judaica com o retorno da totalidade dos judeus ao Estado de Israel. Dizem eles, né, que todos os judeus que estão dispersos pelo mundo, eles retornarão todos para Israel. Logicamente que quem está lá não vai querer isso, né? Então, é só que eles argumentam que todos os palestinos que tomaram Israel são pessoas que não são de lá de Israel, né? Eles dizem que podem ser egípcios, porque existem judeus egípcios, né? Os judeus que moram na Grécia, que moram na Europa, esses todos que tomaram deles, porque depois, Itália, né? Porque depois, no governo de Tito, depois que foi tomado aquele primeiro templo do Salomão, eles construíram um segundo templo. E esse segundo templo ele também foi destruído por Tito. Logo no início, assim, na época, um pouquinho depois do nascimento de Jesus, né, na era do cristianismo já, houve de novo, né, a destruição desse segundo templo, né? E eles não entendiam que foi, nunca aceitaram que foi o Tito, lá, o romano, que tinha feito isso, e sempre eles delegaram isso ao povo egípcio. Por quê? Porque o Império Romano, né, Tito, no caso, ele queria que eles aceitassem o cristianismo. Né? Como eles não aceitaram o cristianismo, porque o judaísmo ele tem muito da seita zoroastrista, tem muito da seita... meu Deus, do zoroastrismo, com influência à mitologia dos egípcios e com influência à mitologia da Grécia. Né? Então, essa foi a influência, né, do judaísmo na escrita, inclusive, da Torá e na escrita do Talmud, que são nada mais, nada menos do que a mitologia desses povos, os povos sumérios, né, da vinda dos extraterrestres, os Anunnaki, né, que era um deus que criara Adão, toda aquela história nada toda, e Javé, que ele era um lutador, ele conquistava terras, né, ele viu que a situação naquele local estava saindo do controle e que havia necessidade, né, de criar o monoteísmo, ele se intitulou, falou, a partir de agora, o Deus serei eu, chamou Abraão, falou, você vai levar o povo, vai concentrar ele num lugar que será uma grande nação, porque eles serão todos cristãos, né, amando o único Deus que sou eu, e em cima das epístolas do Paulo de Tarso, né, que estava no exílio, eles criaram-se o cristianismo, usando sempre a figura do mestre amado Jesus, dizendo que o cristianismo era criado por ele. Não, Jesus não criou nada disso. Quem criou foi o Império Romano, e criou-se, então, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, né? Saídas do cristianismo. E a diáspora, né, que comemora na Páscoa, né, que é a saída do povo lá do Egito, né, e vindo novamente para Israel. Agora eles estão dispersos no mundo inteiro. Então, eles querem retornar para o Estado de Israel.
Isso tem muito dos Estados Unidos, porque 90% da população americana, eles são judeus, entendeu? São os judeus. Pode ver que nos Estados Unidos eles comemoram o Bar Mitzvah, comemoram Ação de Graça, né? O Natal é diferente, que é comemorado 6 dias antes, porque eles não aceitam o nascimento de Jesus, não aceitaram Jesus. Então, para eles, Jesus nunca nasceu, né? Um rabino lá, ele falou que viria, né, um Messias que iria salvá-los do cativeiro e impor o judaísmo, só que Jesus, mesmo sendo da casa de Davi, que era judeu, não foi aceito por eles, apesar dos sacerdotes do templo falarem que ele não aceitou, o judaísmo não aceitou essa situação aí, né, do Jesus o Cristo, que foi. Daí inventaram uma segunda figura, né? E a igreja, ela não poderia dizer que Jesus era um Deus, ela não poderia aceitar, né, para montar a igreja católica. O que ela fez? Ela falou, não, vamos criar a Santíssima Trindade, né? Nós não vamos desmerecer, desculpa, o ser Jesus, mas nós vamos dizer que tem um Deus, que seria o Javé, que o Javé fez essa exigência, ele seria o Deus, Jesus seria o Filho, e o Espírito que habita em cada um dos seres seria o Espírito Santo. É daí que surgiu a Santíssima Trindade na Igreja Católica. Aquela roupa, paramento, tudo da Igreja Católica, vocês podem ir numa igreja para vocês conferir, o padre usa todas aquelas roupas lá, tudo desenhado com peixe, dizem que o peixe, né, é o símbolo do cristianismo por causa de Jesus. Não é, não. É que o Javé era um reptiliano. Né? É essa a ideia que eles não querem aceitar, né? Não querem aceitar, então eles falam que é do cristianismo, simboliza a fartura, é o peixe, é tudo mentira, isso não procede, tá? É só ir ver na história que a gente vai chegar a essa conclusão de que isso aí está fora de questionamento. Né? Então, o sionita, né? A Palestina foi ocupada por estranhos, eles alegam isso e querem que seja instituída o Estado de Israel e que eles voltem para lá. O sionismo, ele vem de Sião, que existia lá atrás, né, em Jerusalém, ou significa Jerusalém, ou terra de Israel, os filhos e filhas de Sião, está lá em Isaías, escrito isso aí, eles baseiam em Isaías, né, da cidade de Sião. Interessante que a Igreja dos Mormons, eles falam a Nova Sião, eles acham que a Sião vai ser nos Estados Unidos. Então, a ideia, né, do fundador da igreja, Joseph Smith, ele teve a visão, segundo ele, né, que os Estados Unidos seria a nova Sião, por conta de haver tantos judeus lá naquele local, né? E não é nada disso. Sião, ele sai lá, a cidade de Sião, deveria ser a Jerusalém, e eles não aceitam por isso. Palestina, lá, os árabes, que são todos do islamismo, né? E ter que aceitar o islamismo hoje é difícil, eles não vão aceitar, né? Eles não querem aceitar. Tanto é que Tito mandou derrubar o templo porque eles faziam sacrifício com crianças dentro do templo, animais e tudo, né? E para acabar com tudo isso, porque o monoteísmo ele não aceitava mais os sacrifícios, né? Ele teve que destruir o templo. Eles se rebelaram contra Tito, falou que não ia obedecer, e ele exterminou o templo, acabou, não tem mais onde vocês reunirem para fazer o sacrifício, né? E destruiu o seu templo. O sionismo moderno, né, ele foi a mais recente dos processos da renascença nacional, né, o despertado e despertou na Europa. E tem como bases culturais e religiosas, as bases culturais e religiosas do judaísmo, né, da religião judaica, de onde saiu o cristianismo, de onde saiu o islamismo. Ele surgiu com o livro do jornalista, que eu já falei, né? O nome dele é Theodore Herzl, né?
E o sionismo pode ter surgido a partir do iluminismo, da Revolução Francesa e a Revolução Americana, né? Segundo o judaísmo, começou em 66 depois de Cristo e 135 também depois de Cristo, né? Foi quando eles, após a queda do segundo templo, né, que eles começaram a dispersão deles. Eu já falei do primeiro templo, que já foi o primeiro congresso sionita que aconteceu na Europa, era para ser em Munique, na Alemanha. Olha só a confusão que ia dar lá, né? Com todo o extermínio dos judeus que aconteceu na Alemanha, por que de acontecer lá? Para a gente ter ideia, aqui lá na Alemanha existiam judeus, né? E por que aquele extermínio todo de judeus, né? Porque eles são meio complicados mesmo, não estou querendo defender o outro lá que provocou todo aquele assassinato em massa lá, mas a verdade é uma só, né? E assim, como os judeus, alguns rabinos recusaram aí, porque eles achavam que seria uma afronta para os judeus que tinham sido exterminados, né, pela Alemanha, eles mudaram na Suíça. E lá na Suíça é que saiu toda a história do que eles pretendiam mesmo para Israel e de como deveria ser, né? Os Haredins, que falam, os Haredins é uma facção dos rabinos, né, que eles tinham os Haredins, eles são opostos à posição judaica, dizendo que Israel que tem que ser lá a Terra Santa. Inclusive, né, para eles chegarem num acordo, eles chegaram a oferecer para os judeus umas terras para eles montarem a Sião, inclusive que poderia ser no norte da África. Foram apresentados 3, 4 lugares para eles, mas eles não aceitaram. Eles querem aquela região lá, que diz que é aquela que Deus determinou para eles, né? Eles são também tranqueiro, né? E porque a Palestina hoje ela tem o domínio árabe, né? Ela é dominada por árabes e os muçulmanos, que ficou muito tempo dominado pelo Império Otomano, turco-otomano, incorporou essas terras, tornando a Palestina, né, uma província turca. O sionismo socialista, ele nasceu na Rússia, daí o socialismo, né, o socialismo da Rússia, junto lá com os judeus que viviam lá na Rússia. O sionismo político preconizava a independência do Estado judeu pela via diplomática, né? Que se fosse feito tudo assim com diplomacia, que não houvesse guerras, não houvesse extermínio, mas não é o que está acontecendo, porque eles já mataram milhares e milhares de crianças. O sionismo revisionista, né, que são os opositores do sionista socialista, ele surgiu em 1925. O sionismo religioso, que combina o sionismo com o judaísmo com base na Torá e no Talmud. Então, gente, vocês acordem aí para uma realidade que, de repente, ficam todos os patriotas aí, não, porque o cristianismo, porque o povo tem que ser cristão, porque o cristianismo foi criado por Deus, porque não sei o que é Deus, pátria, família, né? Deus acima de tudo, o Brasil, e assim por diante, essas babaquices todas, né? Em cima do cristianismo, dizendo que foi a melhor época. Não foi, não. O cristianismo fez muita coisa errada, né, porque ele trouxe do judaísmo, ele propiciou a matança de crianças no mundo todo, propiciou a existência da cruzada, que matou muita gente, né? Fizeram aquilo antigamente, né? Tinham as bruxas, chamavam de bruxa porque era aquele pessoal que fazia cura, os curandeiros, né? Eles eram chamados de bruxas, né? De bruxos, e foram exterminados pela igreja, porque a igreja colocou esse título neles, que eles lidavam com magia.
E naquela época, eles é que não tinha médico, quem cuidava das doenças, dos doentes, eram esse povo aí, né? Um povo esotérico, um povo que trabalhava as energias e que foi considerado bruxo ou bruxa e foi exterminado, né, pelo cristianismo, também pela igreja. A igreja condenava e ela matava essas pessoas, dizendo que eram pessoas possuídas pelo Satanás. Tudo criação da igreja católica, né? Então, é importante que a gente reveja esses conceitos aí. Eu já fiz uma live a respeito em quem você está buscando o autoconhecimento, onde você está buscando o Deus verdadeiro, né? Tudo está sob nossa responsabilidade. O ser humano, ele é um ser que ele precisa entender que ele é a única pessoa responsável por ele, é ele próprio. E que Deus está dentro dele, não fora, não no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, né? na, na igreja católica, na apostólica, na ortodoxa, né? Ou no centro espírita, nos terreiros de Umbanda, ou nas igrejas evangélicas. Não é lá que está o Deus está dentro de cada um, né? E que ele precisa buscar para ele poder entender todas as coisas que estão acontecendo no mundo atual. E era isso que eu queria deixar para vocês. Infelizmente, talvez lá seja essa história toda ainda venha a ocasionar uma terceira guerra, né? Porque tem envolvimento da Rússia nesse meio todo aí. Existem os judeus da Rússia, né? E os judeus, eles não querem sair de lá dos Estados Unidos. Os protestos que ocorrem, feitos por eles, quando Netanyahu estava nos Estados Unidos, eles foram protestar em frente à embaixada e tinha muitos cartazes escritos em inglês que eles não queriam voltar para, para as terras santas de Jerusalém. Ele sempre falava, Sião pode ser aqui, porque está dentro de nós, né? Então, é essa a colocação, né? E é importante que vocês busquem o entendimento das coisas para saber o porquê de estar acontecendo tanta coisa nesse momento, né? Porque é provável que tenhamos logo uma terceira guerra mundial, porque está previsto para este ano muitas mortes em massa de pessoas que estão comprometidas a cumprir uma missão e a desencarnar juntos. E isso está para acontecer. Não se sabe se será por uma guerra ou será por mais uma pandemia ou uma epidemia. Eu acredito, com a espiritualidade que eu tenho, que eu acompanho, que seja através da guerra, porque muitas crianças já foram mortas, muitos velhos, muitas mulheres, muitos militares, soldados que vão para as guerras e acabam morrendo. E era isso que eu queria deixar para vocês. Uma boa noite a todos. Espero que todos que assistirem às minhas lives façam uma reflexão, busquem no meu canal, eu tenho vários vídeos falando a respeito de Javé, a respeito do judaísmo, a respeito do cristianismo, né, a respeito dos Anunnaki, esse Deus e o Deus que foi inventado, os egípcios. Eu falo da história das religiões, então que eles busquem um entendimento lá. Assim, o ser humano ele vai evoluindo cada vez mais e vai deixando de ser submisso a governo, a religiosidade, a uma instituição religiosa, né, a um poder, né, que quer impor a lei a qualquer preço, a qualquer custo, tirando a liberdade do ser humano. O ser humano, ele nasceu para ser livre, mas ele precisa ser responsável por ele mesmo, buscar dentro dele a responsabilidade e ir em busca da sua evolução, porque daí ele vai com o mínimo de autoconhecimento que você adquire, porque ninguém consegue aprender tudo de uma vez,
Quanto mais a gente aprende, mais nós sabemos que nós sabemos menos e que tem muito ainda a ser buscado. Então, que cada um reflita nisso, na vontade de buscar por uma evolução, para começar a entender e não sair por aí exibindo a bandeira de Israel, que eles são maravilhosos, que o Brasil está com Israel, né? Aceitando que por causa da religião houve um extermínio, né? Num determinado local onde muitas crianças foram mortas. Partido político ou qualquer religião, né, não deve ser motivo para assassinato em massa de pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa história toda. Tá bom? Uma boa noite. Namastê.